No auge dos seus 57 anos, Romy é a CEO de uma poderosa empresa de tecnologia. Sua presença imponente e sua trajetória bem-sucedida a tornam uma referência no mundo corporativo. Forte, determinada e sempre no controle, ela é admirada por colegas e subordinados. No entanto, em um momento inesperado e profundamente íntimo, essa mesma mulher, acostumada a comandar, se encontra ajoelhada aos pés de um jovem estagiário, lambendo o leite que ele havia derramado em um prato. Nesse instante, ela não é mais a executiva implacável, mas sim uma criatura submissa, entregue voluntariamente ao domínio daquele homem. Por trás da imagem pública impecável, Romy esconde desejos profundos que jamais ousou compartilhar. Seu marido, Jacob, um charmoso diretor de teatro, é atencioso e dedicado, e juntos eles têm duas filhas queridas. Para todos ao redor, Romy leva uma vida invejável, equilibrando trabalho, família e status com perfeição. Mas ninguém suspeita que, em sua intimidade, ela carrega um anseio avassalador. A necessidade de ser controlada, de se render ao poder de outro. No entanto, devido à sua posição social e identidade, Romy jamais conseguiu dividir esse desejo com Jacob. Um dia, enquanto caminha para o trabalho, Romy se vê diante de uma situação inusitada. Um cachorro furioso avança em sua direção, prestes a atacá-la. O medo a paralisa, mas antes que algo aconteça, um jovem surge e, com um simples comando, faz o animal se acalmar instantaneamente. O olhar de Romy se fixa nele, Samuel, um rapaz cuja presença ressoa em sua mente de maneira inexplicável. Algo nela se agita naquele momento, um desejo enterrado que até então parecia sob controle. Mais tarde, já no escritório, Romy descobre que Samuel é o novo estagiário da empresa. Sua presença provoca uma inquietação que ela tenta ignorar, mas a atração que sente por ele cresce a cada encontro. Durante a festa de Natal da empresa, Samuel parece se aproximar ainda mais. Ele a segue até uma varanda, onde a tensão entre eles se torna palpável. Romy tenta manter a compostura, mas não consegue conter o turbilhão de emoções que a assola. Samuel, por sua vez, observa atentamente cada reação dela. "Eu escolhi você como minha mentora", ele diz, sua voz carregada de algo que vai além do profissional. Romy, mesmo surpresa, sente-se profundamente afetada por suas palavras. Naquela noite, já em casa, Romy busca refúgio nos braços do marido, na tentativa de reprimir os desejos despertados por Samuel. No entanto, Jacó, sem a menor inclinação para assumir o papel que ela secretamente anseia, não consegue preencher o vazio que Romy sente. A frustração cresce dentro dela. No dia seguinte, Romy encontra uma gravata deixada por Samuel no escritório. Instintivamente, ela a pega e, sem conseguir resistir, leva o tecido ao rosto, inalando seu cheiro. A excitação e a culpa se misturam em seu peito, deixando-a ainda mais confusa. Conforme os dias passam, Samuel começa a testar os limites de Romy. Seus olhares, seus gestos e suas palavras carregam um peso que a desestabiliza. Em um encontro profissional, ele a confronta diretamente. "Você gosta de ser controlada, não é?" A afirmação a atinge como um golpe. O sangue corre quente por seu corpo e a vergonha se mistura ao desejo. Ela tenta evitar Samuel, tenta fingir que nada está acontecendo, mas a verdade é que ele já a tem em suas mãos. Samuel, ciente do efeito que exerce sobre Romy, decide dar o próximo passo. Ele deixa um bilhete sobre sua mesa com o endereço de um hotel e um horário marcado. Romy hesita. Sabe que não deveria ir. Sabe que cruzar essa linha pode colocar tudo a perder. Mas, no momento decisivo, ela se vê caminhando em direção ao destino indicado. Ao chegar ao quarto, Samuel não está lá. Romy se senta na cama, sentindo seu coração bater forte. O silêncio do ambiente amplifica suas dúvidas e desejos conflitantes. Quando Samuel finalmente chega, ele não perde tempo com palavras. Ele já conhece a resposta dela. Romy tenta resistir, tenta dizer que tudo isso é errado, que não pode continuar. Mas Samuel apenas a observa, seguro de sua posição. "Se era para parar, por que veio?" ele pergunta.
A luta interna de Romy se intensifica. Ela deseja controle, mas teme a entrega. Quer se render, mas sente culpa. Nesse jogo de poder e submissão, sua identidade como mulher forte e independente se choca com suas fantasias mais profundas. Samuel afirmou que tinha total controle sobre Romy, pois bastava um telefonema seu para que ela perdesse tudo. Ele então deu sua primeira ordem: que Romy se ajoelhasse. Ainda lutando contra o orgulho, ela quis recuar, mas o desejo acabou prevalecendo. Para ajudá-la a se acalmar, ele a fez esperar em um canto antes de permitir que se sentasse ao seu lado. Em seguida, Samuel sugeriu que ela ficasse de quatro. Pegou alguns biscoitos e a recompensou como se estivesse treinando um animal. Depois disso, Romy sentiu o peso de sua identidade e começou a chorar, tomada pela culpa em relação ao marido. Samuel a abraçou e a confortou até que ela se acalmasse. A partir desse momento, ela parou de resistir e aceitou completamente a relação. Com o tempo, os encontros no escritório se tornaram mais ousados, deixando marcas secretas por vários cantos da empresa. Diferente do marido, Samuel compreendia seus desejos e lhe proporcionava a emoção que sempre quis. Porém, a ilusão de Romy desmoronou quando, ao chegar em casa, encontrou Samuel conversando com Jacob. Sem saber o que fazer, ela se aproximou e ouviu Samuel explicar que havia levado seu computador, esquecido no trabalho, a pedido da secretária. Apavorada, Romy rapidamente arrumou uma desculpa para mandá-lo embora. Antes de sair, Samuel comentou que gostava muito da família dela, elogiando o quanto eram pessoas incríveis. Romy o repreendeu, ordenando que nunca mais aparecesse em sua casa. Samuel, surpreso com sua reação, rebateu dizendo que apenas estava fazendo seu trabalho. Ela queria acreditar que tudo não passava de uma brincadeira, mas para Samuel, aquilo nunca foi algo sério. Sua irritação aumentou ao perceber que Romy o tratava como uma ameaça à sua família. Frio, ele deixou claro que não queria uma namorada, caso fosse esse o medo dela. Acrescentou ainda que Romy lhe lembrava uma mãe, e isso não o interessava. Com essa resposta cortante, Samuel foi embora, deixando Romy abalada. Depois disso, ele passou a evitá-la, o que a deixou inquieta. Incapaz de lidar com a distância, Romy o chamou para um encontro no topo do prédio. Sem rodeios, Samuel declarou que não se sentia mais confortável trabalhando para ela e que pediria transferência. A mudança repentina chamaria a atenção e poderia expor o caso deles, mas Samuel já havia decidido. Romy implorou para que ele não fizesse nada, mas foi ignorada. Atormentada, naquela noite, Romy não conseguiu dormir. Jacob percebeu sua inquietação e tentou se aproximar, mas foi rejeitado friamente. Em meio à frustração, Romy desabafou, dizendo que nunca havia sido realmente feliz ao lado dele. A confissão deixou Jacob em choque. Mais tarde, arrependida, ela foi até o bar onde Samuel trabalhava para tentar falar com ele, mas foi ignorada. Ele sequer lhe deu atenção e pediu que um colega a acompanhasse para fora. Sem escolha, Romy voltou para casa, onde Jacob a esperava preocupado. Com cautela, ele perguntou o que ela quis dizer na noite anterior. Tomada pela culpa, Romy tentou minimizar, dizendo que havia falado sem pensar. Mas, no fundo, sabia que não era verdade. Romy afirmou que não era uma mulher comum, que não era como as outras. Jacob apenas a ignorou e seguiu para seu trabalho, parecendo não acreditar nela. Ao chegar ao escritório, Romy tomou a iniciativa de convidar Samuel para conversar novamente. Mas ele concedeu apenas 7 minutos para a conversa. Romy temia perder tudo caso seu caso fosse descoberto, enquanto Samuel, de posição inferior na empresa, parecia não demonstrar preocupação. Ele afirmou que, desde que houvesse consentimento, aquilo poderia ser considerado normal. Romy, confusa, questionou o que ele queria dizer com isso, e Samuel explicou que se tratava de dar e receber poder. Ele acrescentou que, para garantir a segurança de ambos, precisavam estabelecer regras que deveriam ser seguidas de comum acordo. As palavras de Samuel fizeram Romy ceder à sua vontade. Inicialmente, ela hesitou,
Mas, ao vê-lo se afastar, sentiu-se obrigada a chamá-lo de volta e acabou concordando com sua proposta. A partir desse momento, Samuel começou a testar sua obediência. Sempre que Romi demonstrava relutância, ele a ameaçava com a possibilidade de se transferir para outro departamento. Sentindo-se sem escolha, Romi se submetia e prometia obedecer a Samuel. Logo, os encontros passaram a acontecer em hotéis. Em uma dessas ocasiões, ela sugeriu que tivessem uma palavra de segurança, ao que Samuel respondeu que poderia ser o nome do marido dela, Jacó. Naquele mesmo dia, era o aniversário de Isabelle, filha de Romi. Para comemorar a data, Romi e o marido organizaram uma festa. No entanto, o que ela não esperava era que Cindy, a secretária, aparecesse acompanhada de Samuel. A presença dele a pegou de surpresa, mas, forçando-se a manter a compostura, conduziu os dois para a sala de estar. Durante a celebração, Romi trocou olhares discretos com Samuel e, em determinado momento, enviou-lhe uma mensagem pedindo que a encontrasse na cozinha. Quando ele chegou, Romi questionou se ele estava envolvido com Cindy, mas Samuel, com ironia, rebateu perguntando se aquele homem na sala não era o marido dela. Ele afirmou que não queria que ela visse outras mulheres, deixando implícito o desejo de exclusividade. No entanto, antes que a conversa pudesse se aprofundar, Cindy apareceu inesperadamente, interrompendo o momento. O coração de Romi disparou de ansiedade, mas, aparentemente, a secretária não havia percebido nada. Ela simplesmente saiu da cozinha com Samuel sem demonstrar qualquer suspeita. No dia seguinte, assim que chegou ao trabalho, Romi chamou Cindy para sua sala. Seu olhar parecia casual, mas escondia um propósito oculto. Com um tom de curiosidade disfarçada, perguntou o que Cindy achava de Samuel. A secretária, confusa, hesitou, pois esperava que a conversa fosse sobre uma possível promoção. No entanto, sua expressão inocente tranquilizou Romi momentaneamente. A posse que Romi sentia sobre Samuel já estava profundamente enraizada nela, e qualquer mulher que representasse uma ameaça a essa relação despertava sua desconfiança. De repente, seu telefone tocou. Era Samuel. Ele dizia que queria vê-la naquela noite. A simples ideia encheu Romi de alegria. Logo em seguida, ela ligou para o marido e mentiu, dizendo que precisaria trabalhar até tarde. Assim que desligou, um breve sentimento de culpa cruzou seu rosto, mas, mais uma vez, o desejo falou mais alto. À noite, o bar estava repleto de luzes vibrantes e música ensurdecedora. No meio da pista de dança, Romi já não se importava com sua imagem de executiva respeitável. Nos braços de Samuel, entregava-se ao ritmo frenético da música, movendo-se livremente ao lado dele. Sentia que apenas com Samuel poderia encontrar o verdadeiro conforto que tanto buscava. No entanto, não imaginava que, na manhã seguinte, Cindy voltaria para confrontá-la. A conversa enigmática do dia anterior havia deixado a secretária inquieta. Incapaz de dormir durante a noite, decidiu enfrentar Romi diretamente. Sem rodeios, Cindy revelou que sabia sobre o caso entre ela e Samuel. Disse que apenas queria o que era merecido, não algo que lhe fosse dado. Na verdade, Cindy já havia percebido o envolvimento entre eles há algum tempo, e seus sentimentos eram ambíguos. Por um lado, respeitava Romi e desejava protegê-la. Por outro, preocupava-se com a cultura da empresa e o impacto futuro dessa situação. Depois de muita reflexão, Cindy finalmente encontrou coragem para pedir que Romi se afastasse de Samuel, para que pudesse continuar sendo uma líder admirável. Ela acreditava que Romi, se ainda tomasse a decisão correta, poderia continuar sendo um modelo para as mulheres na companhia. No fundo, Cindy realmente admirava Romi. Em um ambiente corporativo dominado por homens, ela havia conquistado sua posição apenas com esforço e competência. No entanto, agora parecia estar se perdendo cada vez mais nesse envolvimento, deixando para trás a grandeza que um dia possuíra. Depois de expor tudo o que sentia, Cindy se retirou em silêncio, mas suas palavras atingiram Romi em cheio. Nos dias em que esteve sob o controle de Samuel, Romi esqueceu quem era: esposa, mãe e líder.
O prazer fugaz que experimentava não se comparava ao que estava perdendo. Mais tarde, ao retornar para casa, Romy encontrou Jacob. Determinada a não continuar nesse caminho, ela decidiu contar-lhe toda a verdade. Confessou não apenas o caso com Samuel, mas também os desejos que nunca teve coragem de compartilhar. Tentando se justificar, explicou que não havia sentimentos envolvidos, apenas uma entrega momentânea à paixão. Disse que tudo havia acontecido porque desejava ser controlada e humilhada. No entanto, conforme ouvia sua esposa, Jacob se tornava cada vez mais sombrio. Ele não conseguia compreender os impulsos dela. Tudo o que sentia era que a traição de Romy o atingira como uma lâmina afiada. Tomado pela revolta, ele deixou claro que o mais importante para ele eram os filhos e que tudo aquilo lhe causava repulsa. Ordenou que Romy saísse de casa imediatamente. Vendo o marido partir em fúria, Romy não conteve as lágrimas. A culpa a consumia e, tomada pelo arrependimento, passou horas sozinha na cama. Quando finalmente se levantou, ficou em choque ao ver Samuel nadando em sua piscina. Desesperada, correu até a beira da água e pediu que ele fosse embora imediatamente. Para sua surpresa, Samuel apenas sorriu e, sem hesitar, puxou-a para dentro da piscina junto com ele. Romy decidiu colocar fim ao seu relacionamento conturbado com Samuel, mas no momento em que estava prestes a falar, seu marido, Jacob, retornou para casa e os flagrou. Furioso, Jacob partiu para cima de Samuel, e os dois começaram a brigar. Porém, Jacob, sendo mais velho, não conseguiu resistir a Samuel, e foi Romy quem precisou separá-los. Ela trouxe pacotes de gelo para tratar os ferimentos de ambos. Enquanto Jacob acusava Samuel de abusar de Romy, Samuel não concordou com as palavras de Jacob. No entanto, quando Jacob teve uma crise de pânico, Samuel agiu rapidamente para acalmá-lo. Observando a dor de Jacob, com lágrimas nos olhos, Samuel, sentindo-se culpado, pediu desculpas e então se retirou da casa. Após esse acontecimento, Cindy conseguiu ser promovida. Romy, por sua vez, não sabia como enfrentar seus filhos e marido. Jacob, no entanto, se recusava a voltar para casa e estava no teatro, passando o dia inteiro sem comer ou beber, apenas folheando a Bíblia. Ao ouvir as palavras da filha, Romy não pôde conter as lágrimas, e sem saber se conseguiria conquistar o perdão de seu marido, ela foi até o teatro, sozinha, para pedir desculpas. Alguns dias depois, Romy voltou a retomar sua imagem como uma mulher confiante no trabalho. Samuel, por sua vez, foi para o Japão, enquanto Jacob, após se reconciliar com sua esposa, decidiu respeitar os interesses dela. Eles começaram a explorar juntos novos campos que Jacob nunca havia considerado antes. Longe, em Japão, Samuel manteve um cachorro preto como companhia. O filme termina aqui. Comente o que achou e até a próxima.